Transistor Darlington é um transistor de alta potência. Internamente é construído com dois transistores interligados. Como podemos ver na imagem, ele tem um maior ganho de corrente elétrica. Transistor de efeito de campo, FET, é um transistor construído de maneira especial. São conhecidos como transistores de efeito de campo ou FET, Field Effect Transistor. São classificados de acordo com o tipo de material. Do tipo N, FET canal N, ou canal P, FET canal P. Possuem três terminais conhecidos como source, fonte, drain, dreno, e gate, portão. Para ativá-lo, uma corrente deve chegar ao gate, que fará com que a corrente elétrica circule do source para o drain. Aplicações: são usados nas mesmas aplicações dos transistores convencionais, como amplificadores ou chaves, com a vantagem de serem praticamente imunes a interferências, alta impedância de entrada, na ordem de mega-ohms, e maior estabilidade térmica e menor consumo. Devido à alta impedância, pode-se construir muito facilmente amplificadores de vários estágios. Na imagem vemos um circuito amplificador usando um FET, que não difere de um transistor de junção bipolar, mas que terá uma melhor eficiência devido às características citadas acima. MOSFET, conhecidos como MOSFET, Metal Oxide Semiconductor FET, ou IGFET, Insulate Gate FET. Possuem impedância de entrada ainda maiores que os FET tradicionais, na ordem de giga-ohms. Internamente a diferença está no uso de óxido de silício, MUS, significa Metal Oxide Semiconductor, o semicondutor de óxido metálico. MOSFETs de canal N são conhecidos também de NMOS e os de canal P de PMOS. Na imagem vemos a estrutura interna de um MOSFET. Características: uma das principais características, que podem ser encontradas nos datasheets, são, tanto para o FET quanto para o MOSFET, corrente máxima de dreno, ID é a corrente máxima suportada pelos transistores. Resistência dreno-fonte quando o transistor está conduzindo, RDS, ON, é a resistência do transistor quando está conduzindo. Quanto menor for esse parâmetro, menor será seu consumo de rating. Assim como diodos e transistores bipolares, a corrente do FET e MOSFET é limitada pela temperatura. Fototransistor é um transistor onde sua base é um sensor de luz. Ele aparenta ser um LED. Ele funcionará como uma chave no circuito, onde estará como uma chave aberta quando não houver presença de luz, ou fechada, quando houver a presença de luz. São muito usuais em aparelhos de TVs. Quando pressionamos um botão do controle remoto, um LED infravermelho envia os sinais que serão captados pelo fototransistor nesses aparelhos. Transistor unijunção, UJT. É um transistor que possui apenas uma junção, diferentemente dos bipolares. Ele tem um emissor e duas bases, ao invés de um coletor. Na imagem, vemos a curva característica do transistor unijunção. Como podemos observar, à medida em que a tensão no emissor aumenta, a corrente também aumenta do emissor, até atingir o ponto de pico. Depois o transistor entra em uma região chamada de resistência negativa, o que faz com que a tensão no emissor diminua, enquanto a sua corrente aumenta, até atingir a região chamada ponto de vale. A partir daí, aumentando a tensão sobre o emissor, o transistor irá entrar em saturação. Parâmetros: essas fórmulas servem para aqueles que desejem projetar circuitos eletrônicos usando o transistor unijunção. No datasheet desse tipo de transistor, ele irá fornecer os valores das correntes de pico IP e da corrente de vale IV. Também fornecerá a resistência interna do mesmo.
A letra grega eta minúscula representa uma pequena parcela da resistência entre as bases. Normalmente entre 0,4 e 0,8. VCC é a alimentação do circuito. Aplicação. Funcionam basicamente como osciladores, geradores de pulso. Podemos ver um circuito na imagem usando esse tipo de transistor. O R1 deverá estar dentro da seguinte faixa. E a frequência do oscilador é dada através da seguinte fórmula. Você deverá escolher os valores de R1 e C de acordo com a frequência pretendida. Então por hoje é só, pessoal. Espero que gostem do vídeo. Se sim, deixe o like para nos ajudar. Inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos. Se possível, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até mais!